Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Para darmos início à nossa audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema, o projeto de lei número 126 de 2019, estima a receita e despesa da administração direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2020, na forma que se especifica. Em seguida, convido o vereador Toniolo, que já está aqui ao nosso lado, para secretariar os trabalhos. Vou anunciar a composição dessa mesa. Aqui do meu lado direito está o secretário de Finanças, Pedro Sotero. Do meu lado esquerdo está aqui a nossa amiga Karina Donizete Simões, subsecretária de Tesouro de Osasco. Nosso amigo Bruno Mancini, secretário do Planejamento e Gestão da nossa querida cidade de Osasco. Faz parte dessa comissão de finanças, eu, Cláudio Henrique da Silva, como presidente, o vereador Antônio Aparecido Toniolo como relator, o Valdenir Luiz de França, o vereador Nida Pizzaria como membro, o vereador Josias Nascimento de Jesus, o Josias da Juco como membro, e o vereador Daniel Matias da Silva como membro. Solicito ao senhor secretário que aqui só está, por enquanto, tem mais vereadores lá em cima, eles estão descendo aqui. Quando eles descerem, vão estar anunciando a presença dos demais vereadores. Solicito o senhor secretário que anuncie a ficha de presença das demais autoridades públicas aqui presentes e que todos em seus lugares se sintam-se componentes da mesa da diretora dos trabalhos da audiência. Solicito também o senhor secretário que proceda à leitura do ofício 100 de 2019. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, vereador Cláudio da Locadora, conforme foi anunciado, está presente Vossa Excelência, este vereador, está presente já compondo a mesa o Bruno Mancini, secretário de Planejamento, Karine Simões de Oliveira, subsecretária de Tesouro Municipal, Pedro Sotero, secretário de Finanças, Daniele Andrade de Souza, da Secretaria de Finanças, Geise Muniz, oficial administrativa, Giovana Vegas, mídias sociais de finanças, Bruna Gaeski, secretária de Finanças, Pedro Sotero, já foi anunciado, Sandra Alves Moraes, CEPLAG, Fernando Mariano da Rocha, diretor da Contadoria, Luciane Gasparini, diretora do Departamento Orçamentário, Jaqueline Rocha, diretora de Orçamento da CEPLAG, Larina Carolina de Almeida Marco, diretora de Planejamento Estratégico da CEPLAG, Keren Rodrigues, economista da CEPLAG, Milena Coimbra de Carvalho, chefe de divisão DEPS CEPLAG, Vanessa de Oliveira, oficial administrativo, Marília Tomás da Silva, economista, José Domingues de Oliveira Júnior, analista de negócios. Senhor presidente, essas são as presenças. Vamos passar a ler o ofício de número 100 ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Informa Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública nos dias 31 de outubro de 2019 e 12 de novembro de 2019, ambas às 10 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema
Projeto de Lei 126/2019, que estima a receita e despesas da administração direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2020, na forma que especifica. Assim, solicito para a realização do evento, convocação de funcionários, serviço de coordenação de audiência, recepção, confecção de fichas, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito que seja enviado convite através de e-mail a todos os senhores vereadores para a ciência e a comissão dos membros presentes da comissão. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Senhor presidente, antes de passar a palavra, retornando a Vossa Excelência, nós temos aqui uma carta recebida, um ofício recebido, justificativa de ausência. Senhor presidente, recebi o cronograma de atividades da Comissão de Economia e Finanças, referente ao projeto de lei 126/2019, Lei Orçamentária Anual, LOA, iniciando com audiência pública no dia 31 de outubro, às 10 horas. Entretanto, não poderei estar presente devido a sepultamento do bispo emérito da nossa diocese, Dom Hercílio Turco, que se dará às 10 horas do presente dia. Aproveito para deixar meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes dessa audiência. Cordialmente, Rogério Santos, vereador. Senhor presidente, eram as matérias e autoridades presentes. Obrigado. Agradecer também aqui a presença da vereadora Ana Paula Rossi. A gente se encontramos aí nos corredores. Quero agradecer também aqui a presença de algumas assessorias aqui de vereadores. Estou vendo aqui a assessoria do vereador De Paula, a assessoria do vereador Alex da Academia, a assessoria do vereador Ralph e a assessoria do senhor Jair Assaf e a assessoria do vereador Batista da Comunidade. Muito obrigado pela presença. Aproveito, agradeço o público. Perdão, é da assessoria da vereadora Lúcia da Saúde e do vereador Ricardo Silva e do vereador Pelé da Cândida e do Didi também. A Zona Norte em peso aqui, viu? Obrigado, viu? Aproveitar e agradecer todo o público presente, que estão aqui prestigiando essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET, canal 3 da Megabit Telecom, com reprises durante a semana. Consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet pelo endereço www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com os nossos assessorias que está aí. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Vamos aproveitar agora? Vai começar pela Karine? Isso. Então, vamos convidar aí a Karine Donizete. Vossa Excelência tem a tribuna à sua inteira disposição. Bom dia a todos, os amigos vereadores, o público presente, toda a equipe técnica da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Planejamento, quem nos assiste também pela TV Câmara e pela internet, né?
Então, aí chegou o momento da gente discutir um pouquinho com a população, com os vereadores, o projeto de lei do orçamento para 2020, né? E é um desafio, uma cidade como Osasco, com as suas particularidades, a gente chegar num consenso e apresentar uma peça tão grande como essa, que é a lei do orçamento. Então, eu gostaria de colocar aqui também que, dos últimos orçamentos que a gente apresentou aqui nesta casa, este é um dos que a gente considera que estão mais redondinhos em termos de número do que fechou. A gente trabalhou muito em conjunto, a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Finanças. Então, a Secretaria de Finanças ela orça a receita, e, ao longo do ano, após a LDO, o planejamento vai monitorando as secretarias e vai levantando todas as despesas e onde vai ser aplicado. E, no final, a gente discute em conjunto tanto as despesas quanto as receitas. Então, antes da gente fechar a despesa, a gente bateu a receita, discutimos em conjunto tanto a Secretaria de Finanças quanto o planejamento. Cada técnico que orça é um desafio para você orçar a receita, né? É um trabalho difícil também, porque a gente tem que considerar a mudança no cenário macroeconômico, a gente tem que considerar a própria economia local. Então, em conjunto, é mais fácil da gente chegar aos valores. E a mesma coisa na despesa. Então, a gente chegou no valor de receita, aí foi debater a despesa, e aí o Pedro também, com o Bruno, bem participativo, acompanhando rubrica por rubrica, tudo que foi orçado. Então, agora acho que a gente pode dar início à apresentação. Esse é só um contexto do trabalho que foi realizado até agora, e a gente vai dar início à apresentação. Então, vou dar início à apresentação. A gente fez um slide, né, uma apresentação. O orçamento de Osasco ele não cabe em 19 páginas. Então, a gente tentou colocar de forma mais sucinta e de fácil entendimento, e aí a gente vai debatendo. Essa é só a primeira audiência, a gente tem uma segunda. E aí, o que faltar aqui nessa audiência, são 19 slides aproximadamente, aí a gente pode debater mais na outra também. Então, a Lei Orçamentária Anual é um documento expresso por um conjunto de ações identificadas por recursos orçamentários, necessária à realização das metas definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA. Então, primeiro a gente faz o projeto do plano plurianual para 4 anos. Cada ano a gente dá a diretriz do que vai realizar no próximo ano de orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o orçamento, a Lei Orçamentária Anual, ela abrange todas as metas de receitas e despesas, de modo a evidenciar e realizar as políticas e os programas do governo municipal para um período de 1 ano. E aí eu vou começar com a parte que é finança que estima, mas, como eu já falei antes, foi discutido também com o planejamento. Então, aqui é um relatório, é uma planilha bem sucinta do que a gente projetou. Então, vou tentar pontuar aqui. Pode ser que falte mais informações, e eu vou falando. E, na próxima apresentação, de repente, se tiver necessidade, a gente abre mais essa previsão. Então, aqui a gente está partindo de uma previsão em relação ao exercício anterior de 12,9% nas receitas correntes. Então, quando você fala em 12,9%, você está falando em 318 milhões, né, no universo de 2.471.690.435 para o exercício de 2019. E aí eu sei que causa um impacto, a hora que você olha aqui, receita tributária nossa, eles estão prevendo 30,5%. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez o orçamento de 2019, a gente foi bem conservador. Aqui, lá no cenário, em 2018, quando previa 2019, a gente tinha a questão da redistribuição do ISS. Então, a gente foi bem prudente na hora de orçar, de prever, principalmente o ISS. E o que aconteceu em 2019? O que está ocorrendo? A gente já superou esse valor aqui do que a gente previu, de 1.158.
a gente vai alcançar em torno de 1.516 bi, contando com a receita não recorrente do Bradesco. E, tirando essa receita, a gente chega em aproximadamente 1.410 bi, 1.409 bi. Então, se a gente for comparar hoje, 1.516 bi, a gente vai arrecadar mais em 2019 do que está previsto para 2020. Essa informação, ela até faltou aqui na minha planilha, mas vocês podem acompanhar nas audiências públicas do acompanhamento de metas e nos relatórios da evolução da receita e da despesa que vem todo mês para essa casa no dia 20. Então, lá já é possível ver que a gente já superou, até o mês de outubro, o que a gente previu para o ano todo de receita tributária. E aqui, esse trabalho para 2020, ele é um trabalho bem prudente também, porque a gente não está considerando as receitas não recorrentes para o ISS. As particularidades de cada receita, ela é bem difícil de compor. Não é só eu pegar os 3 últimos exercícios. Tem um histórico que a gente arrecada mais até o mês de maio de cada ano, e aí a gente pega os 3 últimos anos. Tem várias metodologias de trabalhar. Não tem uma metodologia que ela é a mais correta, mas a gente tem se aproximado muito nos últimos anos do valor previsto, com exceção de 2019, que, por prudência, a gente deixou de ousar mais no valor do ISS, contando com a redistribuição. Então, agora a gente não está contando com isso. Por quê? Essas receitas aqui, ó, IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda, cota parte do FPM, ICMS, IPVA e IPI, elas são a base do ensino e da saúde, que são as receitas de impostos. Então, o risco de eu orçar elas baixo é o que aconteceu esse ano. Eu tive um excesso nessas receitas que formam a base do ensino, e aí eu tenho que trabalhar com todo o planejamento, e a gente veio acompanhando ao longo do exercício, que a gente vai ter essa tendência ao excesso. E o que isso impacta? Que a gente tem que remodelar todas as atividades propostas, tanto pela Secretaria de Saúde quanto pela Educação. Aumentando essas receitas, eu aumento a base da despesa do ensino e da educação. Então, quando a gente foi muito conservador aqui, acabou que esse ano a gente teve um excesso e estamos correndo, acompanhando mês a mês a arrecadação, para ir suprindo tanto a Secretaria de Educação quanto de Saúde para cumprir os seus limites constitucionais. Então, por exemplo, o IPTU, quais são os critérios que a gente utiliza? Além da gente utilizar, sabe que eles arrecadam mais até o início de cada ano, apesar que também é uma tendência que a gente vem notando, que o pessoal deixa para pagar IPTU em dezembro. Aqueles que não pagaram a parcela ao longo do ano, então o nosso IPTU ele dá um boom em dezembro também. Sem contar que você não pode só pegar a média dos últimos exercícios. O que é importante ressaltar aqui? Osasco, ela vem crescendo muito em condomínios, em empresas. E esses novos condomínios, eles geram novos IPTU também. Então, a gente já está trabalhando com essas perspectivas. Com a Subsecretaria da Receita também, eles têm feito os estudos e acompanhamentos. Então, assim, a gente considera que é uma projeção prudente e coerente com a realidade do município. Tanto a arrecadação prevista do IPTU, do ISS, do ITBI, e o próprio imposto de renda, que é sobre a renda do trabalhador e os retidos também. E aumentando o salário, né, como a gente teve várias reestruturações também, para esse exercício também a gente já tem um aumento de IR. A gente já superou o que está previsto aqui. Então, assim, a gente trabalhou em conjunto e esse valor de receita tributária que a gente está prevendo, que assusta esse valor de 30,5, né? Na verdade, em relação ao que a gente vai arrecadar em 2019, ele não vai representar 8%, esse 30%. Ele é comparado com o que eu previ para 2019, mas eu disse que em 2019 a gente fez uma previsão bem conservadora. E, com isso, a gente acabou arrecadando mais do que previu. Então, em relação ao que a gente vai realizar, esse aumento aqui ele dá uma média de 8%. Vale ressaltar aqui também que a gente faz esses levantamentos, essas metodologias para calcular receita, com muita coerência, porque tudo isso é justificado para o tribunal. Então, o Tribunal de Contas ele acompanha cada quadrimestre a evolução da nossa receita. Então, num exercício aqui, por exemplo, em 2019, que eu previ alienação, operações de crédito, a gente teve medidas também
que saiu no nosso decreto de contingenciamento, que já é prevista na nossa LDO e na nossa lei do orçamento. Então, quando abre o exercício, a gente simplesmente não orça, a gente vai acompanhando e, no início de cada exercício, a gente tem contingenciado a despesa, para ter o equilíbrio entre a receita e a despesa. E isso, ao longo do exercício todo, a gente vai acompanhando. Então, na verdade, esse número, em relação ao previsto, ele é 30%. Em relação ao arrecadado, eu posso até trazer na próxima audiência, ele vai dar em torno de 8% ou 9%. Aqui são as contribuições, né? Aqui eu tenho a CIP e as contribuições do IPMO. Então, ela vem também numa variação aqui negativa, mas aqui, principalmente, são as projeções do IPMO. A parte da CIP, ela vem mantendo também, a gente tem uma boa arrecadação. A receita patrimonial pode também causar aqui uma estranheza, a hora que você fala, nossa, diminuiu menos 34,9%. Então, o que registra aqui? Os rendimentos dos valores. Então, basicamente, aqui dentro, grande parte aqui, está os rendimentos das contas do IPMO. E as outras contas que eram computadas, como que funciona? A STN, todo final de exercício, ele lança ementários da Receita. E o Aldesp, ele acata no começo do exercício. Então, eu tenho que seguir esse ementário. Eu não classifico, assim, aleatoriamente as receitas. Tem uma padronização nacional, que é o plano de contas nacional. Então, a gente segue o Aldesp. Algumas reformulações foram feitas desde 2019, e a gente vai ter uma grande mudança novamente para 2021. Então, a gente se antecipou aqui e já reclassificou. Então, basicamente, coisas que eram classificadas, rubricas que entravam aqui como patrimonial, ela pode estar aqui nas demais receitas correntes. Então, basicamente, foi uma adequação. Mas, se houver... Porque, assim, quando a gente apresentou aqui o projeto de lei no dia 15... Posterior a isso, o Aldesp pode lançar um novo inventário para o ano que vem. Aí a gente vai adequando na execução do próximo exercício. E aí, quando eu vier apresentar aqui as metas, eu vou esclarecendo para vocês. Então, aqui, basicamente, não é que diminuiu. Continua, sim, um valor alto aqui, que basicamente são os rendimentos das contas do IPMO, né, das aplicações do IPMO. O restante que impacta nessa diminuição é a reclassificação de rubricas, que deve estar em alguma outra rubrica aqui, em outro grupo. Todos esses grupos, eles são, como eu falei, não são aleatórios. Ele tem uma classificação, cada rubrica, e a gente segue. A STN que determina, o Aldesp regulamenta e a gente segue. Aí, aqui nas transferências correntes. A gente vê uma pequena diminuição aqui nas transferências, mas elas não são dos impostos. Os impostos ele vem numa crescente, né? A gente aqui também, querendo ou não, está sendo um pouco conservador, principalmente com o ICMS. A gente vem sendo nos últimos anos, porque desde 2014 a gente teve uma baixa, né? Então, aqui é um número bem coerente também, ele não tem variações grandes, né, nessa parte de impostos, FPM, ICMS, PVA e IPI. É uma previsão bem responsável. E esse impacto negativo, na verdade, ele é das outras transferências correntes. Dentro dessas outras transferências correntes, eu tenho os blocos de saúde, de assistência social, royalties, eu tenho várias outras rubricas que estão aqui dentro. E esse também, a gente fez uma média da evolução, porque a gente orçava um valor alto e não arrecadava, não recebia. O que depende do município, a gente vem muito bem. Eu respondi recentemente ao Tribunal de Contas isso, ele questionando que a gente nunca alcança a receita. E aí, quando a gente respondeu o seguinte, que o que está sobre o nosso controle, que são os impostos que são gerados aqui dentro do município, a gente vem numa crescente constante nos últimos exercícios. Agora, o que a gente não tem gerenciamento, não dá para responder o que acontece. Então, a gente vinha orçando um valor mais alto e agora a gente deixou num valor bem compatível com o que a gente vem arrecadando. Então, essa variação aqui também a gente representa que ela é muito baixa, 1,4%, mas principalmente nessas transferências que vêm da União e do Estado. E aqui as demais receitas são outros grupos, que aqui tem multa de trânsito, ele tem todas as outras, o outorga, e aí a gente vem acompanhando também a evolução. Tem algumas coisas que é mais difícil de prever, né? E a gente vem mantendo, e essa redução aqui ela é muito baixa. Aí, quando a gente compara os últimos exercícios, ele está num valor bem coerente aqui também. E, por último, as receitas de capital. Então, como funciona?
eu dou a partir da receita. O orçamento inicia com quanto eu tenho de receita. Então, as receitas não são suficientes para eu cumprir com todos os projetos, com todo o trabalho, com todo o custeio. Então, primeiro eu vou fazer o custeio. O que sobra para projeto? Então, nessa parte do projeto, a gente está prevendo 377 milhões de operações de crédito. 296 já aprovado recentemente no projeto de lei aqui da Casa. E aí o Pedro pode até falar melhor depois, ele conhece bem os projetos, que é para o hospital infantil, recap, a reestrutura dos campos de futebol. Então, tudo isso que era investimento, que não dava para arcar com a nossa receita própria, a gente está fizemos o projeto de lei e estamos captando recurso externo, né, através de operações de crédito com o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Aqui a alienação, de acordo com esse projeto que a gente aprovou para investimento, a gente não orçou a alienação de bens, porque a alienação ela só poderia ser usada ou para o pagamento de uma dívida ou para uma própria despesa de capital. Então, como a gente está muito perto de conseguir o financiamento para esses projetos de investimento, a gente não orçou a alienação. E só tem um pequeno valor aqui, que é do IPMO, que eu não sei bem ao certo o que é, mas posso verificar. E aqui são as transferências de capital. A gente vinha orçando esses valores nos últimos anos, e os valores que a gente tenta captar através de contrato de repasse, de convênio. Mas, como não vem realizando, e o tribunal vem apontando que, já como não estamos realizando, a gente também fez um que é mais certeiro, que é o que realmente a gente pode conseguir captar. Então, assim, apesar de esse orçamento, na totalidade, ele apresentar uma evolução de 12,7%, ele é um orçamento bem responsável. E, assim, a gente não deixa de acompanhar mês a mês, a gente não prevê tudo isso e deixa executar. Não, mês a mês a gente contingencia, vai tomando várias medidas ao longo do ano. A gente tem trabalhado muito em parceria a Secretaria de Finanças com a Secretaria de Planejamento Oi? E a controladoria também. Então, a gente está com um número bem responsável aqui. Não é fácil de fazer a previsão de uma cidade como Osasco, que arrecada bastante, que tem as particularidades, com todo o cenário da economia do país. Não é um orçamento fácil, mas ele foi muito bem discutido, a gente tem toda a metodologia descrita e ele é acompanhado também pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, nenhuma irresponsabilidade nossa aqui ficaria impune. O tribunal ele acompanha quadrimestralmente. Então, por enquanto, é isso, são os números da Receita. Eu posso abrir mais também para a próxima audiência, e a gente está aqui também disponível ao final para as considerações. Muito obrigada. Obrigado, Karine. Quero registrar aqui a presença dos 9 vereadores que estavam nos seus gabinetes. O vereador Alexandro de Souza Sá, o Alex da Academia, Ana Paula Rossi, o Daniel Matias, a Lúcia da Saúde, estou vendo ali o Didi, vereador Didi, a vereadora doutora Régia e o Ni, e o nosso amigo Ni da Pizzaria. Muito obrigado, viu? Vamos dar sequência então, Bruno? Obrigado. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, a gente está aqui, um enorme prazer, Claudinho, Toniolo, os demais vereadores, nossos colegas aqui da Prefeitura, pessoal que veio prestigiar, quem está assistindo na TV Câmara, que vai assistir no futuro essa audiência. Para a gente é muito confortável vir aqui debater o futuro da nossa cidade, porque a gente tem muita tranquilidade e convicção do trabalho que a gente tem feito em parceria com as demais secretarias. A gente é muito mais do que um casamento, né, onde um
trabalha para arrecadar e outro trabalha para gastar. É muito melhor do que isso. Eu acho que a gente está evoluindo muito na forma de fazer orçamento, e essa casa tem contribuído muito com isso. A Comissão de Economia e Finanças tem um papel importantíssimo em relação a essa sofisticação em relação ao orçamento. Então, a gente fica muito confortável em trabalhar com o futuro da nossa cidade, com muito mais condições e perspectivas de se concretizar. Esquema MVP da vida é quando alguém vem falar que orçamento é peça de ficção. É que não trabalha, nunca trabalhou, nunca olhou para um orçamento, né? E o nosso orçamento é muito longe de uma peça de ficção, ele é um documentário em tempo real, um reality. Então, a gente tem muita tranquilidade de vir aqui debater. A ideia é de fazer uma apresentação mais rápida, dessa vez de colher todas as participações, as dúvidas e os questionamentos, tanto dos vereadores quanto de quem está participando aqui, e para a próxima audiência trazer esses elementos que ficarem faltando. Eu queria falar só um pouquinho sobre o processo de construção do orçamento, e aí propriamente do que a gente está aqui apresentando em relação às despesas. A gente tem alguns institutos estabelecidos nas legislações que orientam como a gente tem que fazer orçamento. Desde a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320, lá de 1964. Então, a gente tem uma série de normativas que a gente deve seguir, algumas, inclusive, que vão mudando mês a mês, ano a ano, pelos tribunais de contas, os órgãos de controle, que visam, claro, aperfeiçoar os sistemas de controle do orçamento público. E a gente tem adotado práticas que a gente pode chamar inovadoras para Osasco, mas são práticas que já estão previstas em legislações muito anteriores, principalmente a respeito da transparência e da participação. A gente tem uma conotação muito mais forte, a gente consegue colocar em evidência a participação popular nesse processo orçamentário, desde a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa lei orçamentária e as próximas peças. Imaginamos que isso é um caminho sem volta, né? Sem contar o olhar para o resultado. A gente tem que entender que o orçamento ele é uma peça que dá condições para que os objetivos da cidade sejam constituídos, nas diversas políticas setoriais, na administração direta e indireta. E, claro, é tudo feito com a base de estudos, informações, que estão, boa parte delas, incluídas no próprio projeto de lei, que estabelece os métodos que foram adotados, tanto para a estimativa da receita, quanto para a fixação da despesa, e, claro, né, uma equipe técnica, na qual eu não posso deixar de agradecer todos os dias, de várias secretarias de finanças, de planejamento, da controladoria e de outras secretarias que participam efetivamente dessa construção, além dos nobres vereadores que propõem emendas, as assessorias que nos apoiam bastante também. Bom, o fato da gente ter que orçar aquilo que a gente planejou é uma obrigação que não é nova. Agora, a forma como a gente faz isso é sempre olhando para o resultado, olhando para quem vai receber essas políticas e serviços públicos. Então, a gente tem uma sincronização muito grande em relação às peças todas. O nosso plano plurianual ele continua vigente, ele vai sendo atualizado, importando essas mudanças dos cenários macroeconômicos, e mesmo o cenário de prioridades que o município vai apresentando, vão surgindo oportunidades de novos investimentos, novas parcerias, financiamentos, como as operações de crédito que foram recentemente aprovadas aqui, e uma série de outras mudanças que é natural do sistema de planejamento familiar, empresarial e planejamento público. Então, esse é o nosso sistema de leis orçamentárias. A gente está no ciclo orçamentário que vai de 2018 até 2021, então a gente está encerrando agora a primeira metade, apesar de ser o terceiro ano do governo do prefeito Rogério Lins, a gente está passando pela metade do nosso ciclo orçamentário do PPA, e já tivemos várias dessas leis discutidas, aprovadas e executadas. A gente está discutindo, portanto, a lei orçamentária de 2020, tem uma fase de preparação anterior, de análise do PPA, da LDO, e de discussão a respeito da execução orçamentária, tanto de 2018 quanto de 2019, para projetar essas séries históricas, para identificar o que vai ser orçado para o ano seguinte. A gente discute as mudanças de rotas que são necessárias para atingir os resultados que são
necessários e, claro, incorpora a participação popular a partir de consulta pública online e audiência pública presencial que foi realizada no dia 9 de outubro, a nossa audiência pública. Bom, a partir das metas e prioridades que estão lá na estratégia de governo do PPA, a gente vai desdobrando e apresentando o que vai se concretizar para o ano que vem. Então, isso dimensiona, né, as demandas sociais que existem, a capacidade operacional da máquina administrativa também. Então, não adianta a gente também ter uma variância de projetos dos quais a gente não consegue executar todos, então tem que ser priorizado mesmo, e aí, às vezes, a gente não consegue fazer tudo o que a cidade precisa, não só pelo dimensionamento orçamentário, mas também o dimensionamento operacional da capacidade de investir e de manter os serviços e políticas públicas. Eu gosto sempre de trazer os elementos não orçamentários, principalmente nessa primeira audiência, os elementos, contábeis e financeiros do orçamento, para a gente entender que tudo isso aqui está nessa peça orçamentária. Então, os indicadores que a gente está evoluindo, no caso da saúde, né, vou selecionar alguns. Esse material vai ficar disponível tanto para casa quanto na página da Prefeitura, lá na Secretaria de Planejamento, de Finanças. Então, só algumas das metas que a gente já tem em 2018 fechado, né? Então, no caso da cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, no caso da saúde, a nossa meta para 2018 era de 73%, a gente já atingiu 83%, que é maior do que a meta já para 2021. Então, a gente tem que, sem parafrasear a ex-presidente Dilma, né, rever a meta e dobrar a meta, se for o caso, nos momentos em que a gente está indo bem. A cobertura pela atenção básica também foi ampliada significativamente, para além da meta que estava estabelecida. Os servidores que participaram de processo de educação permanente para melhorar o atendimento também evoluíram mais do que estava previsto para a meta de 2018. E aí, no âmbito da educação, os percentuais de docentes no ensino infantil que estão com um grau de formação em nível superior. Então, a gente está qualificando cada vez mais os professores que estão na educação infantil. Isso saltou de 66% do índice recente para 81,4% já em 2018, e isso está evoluindo ainda mais. Os dados vão melhorando a cada nova coleta, né? E isso são indicadores que não são nossos necessariamente, medidos por nós apenas. Também medidos pelo INEP, pelo MEC, por outros órgãos, né, no caso da educação. Aqui nos indicadores de segurança, recentemente saíram matérias e materiais de divulgação mostrando os indicadores de segurança, como tem evoluído, e isso, claro, fruto dos investimentos, dos novos serviços e a oferta de novas políticas relacionadas à segurança pública. Os números da segurança são assim, impressionantes, né? A gente tem números que são indicadores finalísticos, né, que demonstram a taxa de roubos por 1.000 habitantes, por exemplo, que reduziu de 13,3 para 11, também já superou a meta que era para 2021, né, a taxa de roubos por 1.000 habitantes, mas então são indicadores que são externos, né, a gente é avaliado por eles fora daqui, né, da prefeitura, mas isso é fruto de um indicador interno de monitoramento que a gente faz a partir do número de rondas realizadas pela GCM, que com seu efetivo dobrado, com novas viaturas e tudo mais, fez pelo menos 3 vezes mais rondas do que estava previsto como meta em 2018. Isso é um número bastante expressivo e que resulta, claro, em indicadores finalísticos de melhora da segurança. Aí, em relação à mobilidade, a taxa de óbitos por acidente de trânsito em vias municipais a cada 1.000, né, óbitos também caiu. O número de óbitos de ciclistas e pedestres também caiu violentamente. A gente já atingiu as metas que estavam previstas para 2021. E aí, na parte de manutenção, né, dos nossos praças, imóveis públicos, também já evoluiu bastante. A gente não tinha manutenção nenhuma, né, preventiva e preditiva em relação aos imóveis públicos. Isso resultava em creches que precisaram ser interditadas, unidades de saúde que precisaram ser interditadas também. E a gente já tem 1/3 desses espaços com manutenção em dia e crescendo cada vez mais, né? Em relação ao funcionalismo e ao reconhecimento do servidor público, a gente tinha,
né, em 2016, 70% apenas dos servidores estatutários, né, servidores de carreira no nosso município. Esse número já evoluiu para 79%. Né, um aumento muito grande, sem que a gente aumentasse necessariamente o número de servidores. Então, houve redução dos quadros, né, onde havia contratos precários de trabalho, servidores comissionados, muitas vezes, ou CLT, para incorporar para quem vai ficar aqui perenemente e garantindo essas políticas de forma permanente. Isso é uma política de Estado, de transformação, de fato, da administração municipal. E aí, nesse esporte e cultura, eu vou passar um pouco mais rápido, né, em relação às ações realizadas no âmbito esportivo, que já ultrapassaram também as metas de 2018, também os eventos culturais, na área de desenvolvimento urbano, e aí a gente contempla o desenvolvimento econômico também, a geração de ocupação e renda, né, o número de postos de trabalho, de novos empregos que foram gerados, só em 2019, a gente já gerou mais de 1.500 novos postos de trabalho, trabalhos em carteira assinada, né, fora os microempreendedores individuais e uma série de outros bolsistas no programa Recomeçar, relacionado ao Operação Trabalho, Bolsa Trabalho, e assim sucessivamente. Também temos avanços muito grandes na política de bem-estar animal, né, com número de cães e gatos adotados, castrações realizadas, serviço de microchipagem, esses números são refletidos também nesses indicadores. E aí, quando a gente vai para os mais vulneráveis, a gente consegue absorver também esses resultados. O índice de gestão descentralizada do Bolsa Família, ele avalia o quanto o município está fazendo a sua parte em transformar a realidade social de quem é o público mais vulnerável, a pessoa mais vulnerável da cidade, beneficiária do Bolsa Família. E a gente melhorou esse indicador, que o limite dele é 1. A gente já está em 0,89. Então, isso significa que as famílias estão passando por acompanhamento da assistência social, estão passando por programas de vacinação e acompanhamento de crianças de determinada faixa etária, além dos indicadores de saúde, indicadores de exames e consultas pré-natais das mães e etc. Agora, falando um pouco do que a gente está prevendo para 2020, do ponto de vista de despesa, eu prefiro, né, primeiro mostrar essas ações que são matriciais e intersetoriais, a partir dos eixos temáticos do nosso governo, e depois a gente olha por secretaria, né? Às vezes são mais de uma secretaria que estão se debruçando sobre uma determinada política ou um determinado eixo de ação estatal. A gente tem vários desses que são mesclados, a gente tem educação e saúde. É importante frisar que esses números não são aqueles que o Tribunal de Contas avalia em relação a percentuais mínimos constitucionais, tanto para a saúde quanto para a educação. Esses são a organização, o arranjo de eixos temáticos. Tem despesas que estão contempladas aqui como educação, que não são aquelas que o Tribunal de Contas avalia como típicas da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esse número até foi divulgado erroneamente num jornal da cidade, a gente pediu que fosse prestadas as correções. Então, a saúde e a educação como os principais eixos estratégicos de atuação, depois zeladoria e infraestrutura da cidade, manutenção de todos os espaços, inclusive os de saúde e de educação, modernização da gestão, transparência e democracia, com mecanismos de alcance, né, maiores das políticas sociais, depois segurança, aí na ordem, né, assistência e inclusão social, mobilidade urbana, habitação, esporte, cultura e lazer, meio ambiente e sustentabilidade, o desenvolvimento urbano, econômico, social e do trabalho, e aí separados os encargos especiais e a reserva de contingência. A gente nunca precisou acionar a reserva de contingência, né, porque fazemos esse trabalho de acompanhamento da execução orçamentária. Aqui esse quadro é por secretaria, então aqui é só a administração direta constituída, né? O nosso orçamento total dá 3 bilhões e 14 milhões de reais, 71.065, e aí em ordem de hierarquia, a educação em primeira com 827 milhões, a saúde em segundo com 723 milhões, depois Secretaria de Serviços e Obras, aí entra encargos gerais do município, que são despesas compartilhadas e comuns, né, que incluem serviço da dívida, precatórios, sentenças judiciais, e aí segurança, habitação e desenvolvimento urbano, transporte e mobilidade, finanças, gabinete, e aí sucessivamente, até chegar na reserva de contingência. A gente tem, eu respondi aqui à assessoria parlamentar,
a respeito da receita intra-orçamentária. Tem gente que fala, não, o orçamento é de 3 bilhões e 300, alguns falam 3.200, 300 e pouco. É importante a gente frisar que toda a administração indireta, inclusive a Câmara, executa despesas, né, como para o seu funcionamento. Aqui, agora, a gente está executando despesa. Mas não gera essa receita. E, contabilmente, a gente precisa registrar todas as receitas e todas as despesas. Por isso, há algumas receitas intra-orçamentárias. Então, o IPMO, por exemplo, ele só tem receita intra-orçamentária, né, além das receitas dele de patrimoniais, aí dos rendimentos, dos fundos, etc. Mas essas receitas entram no bolo do IPMO para poder garantir que se gere a despesa. Então, são deduzidas, né, dessa despesa intra-orçamentária que a gente está mencionando, por isso que a gente chega em R$ 2.892.50.865. E aí ele aparece de novo, esses valores aqui. Então, as despesas que estão lançadas na Prefeitura, o IPMO, a Câmara Municipal, a FITO, e aí a despesa intra-orçamentária que compõe parte das despesas do IPMO, principalmente. Né, e aí a despesa orçamentária é de 3.228, esse é o valor do orçamento do município de Osasco. Né, se a gente for divulgar, esse é o valor adequado. Eu queria falar um pouquinho sobre as emendas. Né, a gente sempre faz plantões de discussão de emendas com a Comissão de Economia e Finanças, com os próprios parlamentares, assessoria, para orientar os vereadores da melhor forma para apresentarem suas emendas parlamentares, para que não haja nenhum tipo de vício de iniciativa em relação à aprovação, à sanção dessas emendas pelo prefeito. As emendas são muito bem-vindas para corrigir distorções que eventualmente sejam identificadas e até de orientação da despesa conforme essa Casa Legislativa entende. Elas estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas emendas elas têm que ser compatíveis, né, com o plano plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem que indicar de onde vai ser retirado para poder adicionar despesa. Você não pode criar uma despesa nova sem gerar um ajuste dentro da despesa. A Câmara não pode criar dotação de receita, né, não há constitucionalidade para isso. E aí tem algumas vedações, a respeito de onde podem ser retirados esses recursos. Muitas vezes a gente é obrigado a vetar determinadas emendas, que são até bem-vindas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mas que não podem ser aprovadas e sancionadas por conta desses problemas de origem. Que, primeiro, não pode ser retirada a dotação de pessoal. Acho que no ano passado, retrasado, tungaram o orçamento lá de finanças, da dotação de pessoal, para aplicar numa outra política. Serviço da dívida, dotação destinada a atendimento de precatórios judiciais e dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos. Essas restrições a respeito das emendas parlamentares. Para facilitar, a gente está entregando aqui para a Zezé, da comissão, inclusive queria agradecer o pessoal de apoio das comissões, um formulário que facilita para o vereador e sua assessoria de construção dessas emendas. Vou até já adiantar um ponto que eu sei que é polêmico aqui nessa casa, a respeito das indicações parlamentares. Né? A gente chama de emenda parlamentar, mas é uma indicação parlamentar que está prevista no valor de R$200 mil nessa lei orçamentária. E na LDO aconteceu o seguinte, foi feita uma emenda aqui nessa casa, alterando esse valor de 200 mil para até 300 mil reais. E essa emenda foi só no artigo que previa essas indicações parlamentares. E aí, lá na rubrica orçamentária, continuou os mesmos 200 mil. Então, a gente não está ferindo a LDO mantendo os 200 mil, porque a previsão é de até 300 mil. Vocês nos salvaram com esse advérbio no texto da lei. Agradeço aos vereadores que fizeram a emenda dessa forma, que a gente continua mantendo a proposta para 200 mil. E aí, essas indicações têm um rito específico de execução, né, de adequação dos projetos com as secretarias que vão executá-las, para garantir que os recursos sejam suficientes e que a política seja uma política que vai ser dada continuada ou que está dentro da estrutura de programação orçamentária dessas secretarias. Era isso que a gente tinha para falar, né, a respeito da montagem do orçamento, de como ele está posto.
só os números da nossa consulta pública, que foi realizada ao longo de 2 meses e meio, praticamente, né, recebendo coleta de informações em todos os eixos temáticos. Participou Osasco é uma plataforma que está se consolidando cada vez mais. A gente quer que isso seja disseminado, incorporado pela sociedade civil osasquense. Foram mais de 600 contribuições, 200 propostas em todos os eixos, né, nenhum eixo ficou sem nenhuma proposta, com uma expressividade de 50 bairros diferentes participando. Isso para a gente é muito agradável de dizer que a gente, além de toda a camada tecnocrática, que a Karine explicou muito bem, de como a gente faz orçamento, se debruçando a partir dos números, dos resultados todos, a gente também tem uma camada de participação popular, que era o que nos afligia até então. A gente não tinha o povo participando diretamente, e a partir de agora tem. Isso é muito relevante para quem faz orçamento e para a cidade como um todo. Então, queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, nos colocar à disposição para, mantendo aqui as respostas que são possíveis, trazendo na próxima audiência outras e, a qualquer momento, lá na Secretaria de Planejamento, de Finanças e todas as demais à disposição dessa casa. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado, Karine e Bruno, mais uma vez, aí pela explicação. Vamos abrir as perguntas. Vamos abrir as perguntas para alguns vereadores. Vereador Ralph. Obrigado pela presença, viu, vereador? Vossa Excelência tem... Boa tarde, mesa diretora. Vamos registrar ali 3 minutos? Perfeito. Tem bastante gente 9 falando. vereadores. Obrigado, Ralph. Vou ser rápido aqui, por causa dos 3 minutos. A pergunta é o seguinte, já tem indicação das 3 emendas, 2 emendas nossas, o prefeito não pagou. Ele vai pagar as emendas ou não? Essa é a primeira questão. Ou ele só paga de alguns vereadores ou não. A segunda questão é a respeito do empréstimo, que foi dos 2 empréstimos de quase 600 milhões que foram aprovados por essa casa. Como ele vai ser contratado, porque não estava no orçamento do ano passado. Então, há uma vedação legal. Além do que, a cidade não está em estado de emergência ou calamidade pública. E os empréstimos que foram enviados, os projetos de lei que foram enviados para essa casa, não possuem o impacto orçamentário previsto não só nos próximos 2 anos, que, na verdade, ele tem uma carência de 2 anos, segundo o projeto, e não tem o impacto orçamentário dos próximos 10 anos, na verdade, são 12 anos, que serão pagos. O empréstimo de quase 600 milhões será pago num prazo de 10 anos, de acordo com os projetos, porém não tem um impacto de quanto seria utilizado dos orçamentos dos 10 anos que serão pagos pela cidade, que será endividada por esses empréstimos, e não tem um impacto de quanto será, porque tem que ter uma previsão de arrecadação e uma previsão de quanto será pago. E também esse questionamento, né? Tem alguns vereadores que, eu fico feliz, conseguiram receber as emendas do prefeito, e outros vereadores não. Isso é uma questão que realmente é lamentável, porque as minhas emendas são feitas para a cidade, não para uma região, né? São viaturas para o Corpo de Bombeiro, que agora o prefeito, acho que depois do que aconteceu com ele, disse que vai pagar, pelo menos começou a licitar. Viaturas para o SAMU, viaturas para a Guarda Municipal e o Castramóvel. Então, são emendas que visam atender a cidade como um todo, e não uma região. E são emendas que eu entendo que, junto com a nossa equipe, são emendas de primordial, que buscam, com o trabalho que a gente realiza no mandato, salvar vidas na cidade, né? O bombeiro salva vidas, o SAMU salva vidas, a Guarda Municipal protege e salva vidas,
E também o castramóvel vai salvar a vida de muitos animais que são abandonados na cidade. Então, fica aqui um pedido para o secretário, pedir para o prefeito pagar minhas emendas e do nosso mandato, e também para ele explicar por que o orçamento não prevê, do ano passado, não prevê o empréstimo, que tem uma vedação legal, e também por que não estando no estado de emergência ou calamidade pública, foi pedido o empréstimo, e também não tem um impacto orçamentário do empréstimo nos 10 anos que a cidade será endividada. Muito obrigado, presidente, e desculpa por não saudar todos devido ao tempo regimental. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ralph. Vereador Didi, está inscrito. Vereador Didi, grande vereador ali da Zona Norte. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, público presente, demais vereadores, secretário Pedro, secretário Bruno, eu fiquei atentamente ali, prestando atenção às explicações do orçamento. Até a menina que estava entregando, ela falou, você está nervoso, está com raiva, alguma coisa? Eu falei, não, é que eu estou focado mesmo nessa questão. Mas eu queria dizer, senhor presidente e senhores vereadores e público presente, aqui nessa Casa de Leis, ao longo dos anos que eu estou aqui, já estou há muito tempo, sempre se mandou orçamento e dizia que era uma peça fictícia. Sempre, e era assim, viu, Bruno? Quero lhe dizer que era assim. Se nessa administração não está ocorrendo, mas era assim. Mas eu estou querendo chamar a atenção dos senhores vereadores e dos nossos secretários para dizer o seguinte, eu acho que pela primeira vez aqui em Osasco, nessa Câmara de Leis, nós vamos aprofundar a discussão do orçamento. Na verdade, está nascendo um novo grupo de companheiros que querem discutir mais juntos aqui nessa casa. Alguns vereadores estão se juntando para nós começar a discutir todas as questões relacionadas à administração, ao orçamento e daí por diante. Porque é humanamente impossível um vereador pegar com a sua assessoria e discutir esse orçamento. É humanamente impossível. Em outras ocasiões que tinha outros presidentes com coragem de enfrentar as coisas e discutir melhor as coisas, a gente contratava técnicos para fazer a discussão. E eu vou exigir isso aqui. Nós precisamos juntar um grupo grande de vereadores e juntar e dizer, nós queremos discutir tudo. Porque nós não podemos mais deixar acontecer como sempre acontece. Um monte de gente lá embaixo fala, olha, os babacas estão lá em cima, nós mandamos orçamento, eles aprovam do jeito que está. E aí vem a Comissão de Economia e Justiça, tem que ser favorável, né? Porque está colocado ali e não se discutiu, tem que se aceitar aquilo. Então, nós não podemos mais isso. E nós queremos discutir para poder ajudar o senhor prefeito e os demais secretários a gente fazer uma boa administração para o ano que vem, que é um ano crucial para o povo brasileiro e o povo osasquense, que é a mudança de poder. E para mudar hoje, como eu vejo hoje a arrecadação que teve no IPTU, mas eu sei quantos está passando fome nessa cidade que não tem como pagar. E eu sei quantos estão processados. E graças ao seu Emílio, um dos ex-prefeitos que teve aí, que rapidamente colocou os projetos, os IPTU, para cobrar no primeiro ano, já entra com a ação judicial. Que interessa a muita gente também essas ações, né? É importante ter, porque fatura mais, né, ali em cima do seu salário. Então, é preciso que os senhores vereadores discuta e muito. Eu vou fazer emenda no orçamento. E talvez as emendas não tenham que ser feitas da forma como se deu. E corre-se sério risco de não passar esse orçamento dessa vez nessa Casa de Leis. Corre risco de nós manter o orçamento passado. Então é preciso que nós possamos sentar e discutir e avaliar muito profundamente esse orçamento. Nós não podemos simplesmente votar porque chegou aqui para votar. E os vereadores têm que ter essa responsabilidade nesse mandato. Tem que ter. Porque se não tiver, o povo tem que saber que não tem. É igual fazer as emendas, que não se paga, que não se faz. Eu nem quero fazer emenda de 200 mil reais. Eu quero que faça as obras para o povo. Eu quero que atenda o povo, que paga todos nós. E eu quero respeitar o prefeito, todos os seus secretários, funcionários técnicos. Mas nós temos que discutir. É responsabilidade dessa casa. Não vai passar de afogadilho dessa vez. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Didi.
Ainda bem que mandamos reforçar aqui a mesinha aqui, viu? Sabendo que o senhor discute assim com vontade, mas parabéns aí pela a explanação e parabéns aí pelo belíssimo trabalho que o senhor faz, não só na Zona Norte, mas na nossa querida cidade de Osasco. Quem vai responder? Tem mais alguém que... Vereador Alexis da Academia. Obrigado pela presença. Agradecer mais uma vez aí pela presença dos vereadores, Alex, Uni, Daniel Matias, a vereadora Régia, a vereadora Ana Paula, a vereadora Lúcia da Saúde, o vereador Didi e toda a assessoria dos vereadores, vereador Ralph que está aqui. E agradecer toda a assessoria dos vereadores que está aqui, a assessoria do vereador Lindoso aqui também. Estou vendo ali a assessoria do presidente Ribamar Silva, do seu Jair, do Batista e do Pelé. Tem alguma pergunta de fora que queira nos trazer por escrito? Não, por enquanto não. Então, fica aí a pergunta do vereador Ralph e do vereador Didi. Bom dia a todos. Bom, cumprimentar o presidente, o vereador Claudinho, Toniolo aqui na mesa, os demais vereadores presentes, público assistindo pela TV Câmara, público aqui presente. Bom, eu vou responder sobre a questão dos empréstimos, e que foi pontuado pelo vereador Ralph. A gente está lidando, vereador, na verdade, não são 2 empréstimos, isso até tive a oportunidade, em outra audiência pública, de explanar. A gente vai contratar um empréstimo, a diferença é que existem 2 bancos oficiais que estão na disputa, e foi apresentada essa casa 2 leis autorizativas para que a gente pudesse contratar aquele banco que oferecesse a melhor condição para o município. A contratação do empréstimo ela está sendo feita para a gente ampliar a qualidade dos equipamentos públicos, gerar emprego, gerar obra, gerar o desenvolvimento. O que o vereador Didi colocou, que a gente sabe que tem muita gente desempregada que não consegue pagar o IPTU ou pagar outro tributo ou viver com dignidade. O que o poder público pode fazer nesse momento é isso, é contratar obra. Então, são 296 milhões de reais em obras que estão sendo contratadas dentro do município, que vai fazer uma geração de emprego direto para os munícipes, além de melhorar a qualidade e fluidez para todo mundo. Então, o empréstimo é para manter uma taxa de investimento em Osasco, e graças a Deus, depois de um trabalho árduo, com o apoio dessa casa, que sempre nos apoiou, a gente conseguiu ter credibilidade no mercado para conseguir contratar empréstimo. Hoje, menos de 15% dos municípios que estão hoje no país não tem nota ou não tem capacidade de contratar empréstimo. Então, que bom que Osasco tem, que bom que tem o apoio dessa casa e que bom que a gente vai continuar trabalhando com investimento para poder gerar emprego, gerar renda e dar a qualidade que a gente quer para a cidade. Os empréstimos, vereadores, não são condicionados à calamidade pública ou emergência, tá? Elas não é uma condição de empréstimo, isso é condição para edição de decretos de emergência, enfim, se fosse ter algum tipo de dispensa. E os impactos, eles foram acompanhados, inclusive, foi um dos questionamentos que Vossa Excelência fez na CCJ, a gente apresentou esses questionamentos aqui na CCJ, veio um ofício pedindo os estudos de impacto, eles foram apresentados, eles constam do processo. Então, efetivamente, a gente cumpriu à risca a lei de responsabilidade fiscal e foi devidamente formalizado. Tá? Você quer falar sobre a emenda? Sobre as emendas, Bruno? E a cópia do impacto, inclusive na CCJ, qual Vossa Senhoria faz parte, e
também gostaria de responder seu questionamento a respeito se previa o empréstimo no orçamento anterior. Vereador, o orçamento anterior não previa o empréstimo de fato, porque ele foi aprovado agora. Então, é vedado pela legislação. Obrigado. Temos aqui uma pergunta. Felipe Cardoso. Felipe está perguntando aqui, com a aquisição do empréstimo, como ficou a capacidade do município? Os empréstimos de 296 milhões, ele entrou no nosso limite de contratação, mas a gente ainda tem, caso seja necessário, uma margem para fazer contratação de novos empréstimos. Aparentemente, não temos essa demanda hoje. A gente tinha um limite, salvo engano, de 120% da receita líquida e estamos com 45% deduzido precatório, algo em torno de 500 milhões. E a gente deve estar contratando 296. Lógico, esse limite é revisto toda vez que a gente faz o pleito de fazer um empréstimo. Então, pode ser que a situação fiscal mude a cada dia, mas a gente ainda tem uma margem de segurança caso seja necessário a tomada de um novo empréstimo, mas não há esse tipo de perspectiva agora. Obrigado. Obrigado, Pedro. Agora, secretário Bruno. Bom dia. A gente tem essas emendas que os vereadores falam a respeito da indicação parlamentar para uma intervenção, elas passam por um rito de avaliação técnica e compatibilidade com as demais ações e políticas que o governo já executa e por todo o processo regulamentar de licitação. Então, me espanta o vereador Rafa falar em pagar as emendas, que não existe esse dispositivo de pagar as emendas. A gente faz a execução orçamentária com todos os dispositivos contábeis, o pagamento é a última das fases da despesa. Por coincidência, o vereador Ralph talvez seja o vereador que tem o maior índice de cumprimento nos prazos das emendas parlamentares. A única emenda, da forma como foi apresentada, que não foi executada, foi do Castramóvel, porque não tinha condições técnicas de se viabilizar com o projeto como foi apresentado, tal como foi apresentado. Na oportunidade, a gente chegou até a apresentar essas justificativas e alinhou isso com o vereador. As emendas do Cláudio da locadora, uma parte não, né, Cláudio? Tem um Boulevard do Baronesa que ainda não foi executado por condições técnicas e orçamentárias. A gente tem a compra de viaturas, tanto para o SAMU quanto para os bombeiros, que já foi processada e realizada. Só tem se eu não me engano, uma delas já até foi entregue, Ralf. Precisamos checar isso direitinho. Eu vi recentemente as homologações de algumas dessas licitações. A única que não processou ainda foi a do gerador. A única que não processou ainda foi o gerador, porque havia um problema em relação ao termo de referência que precisou suspender a licitação, mas também está seguindo plenamente. A respeito do que o Didi falou... Só para... Seu de ordem, presidente. Eu queria agradecer o respeito do Executivo, de que se entregou uma viatura da minha emenda, de me convidar para a entrega. Impressionante, a educação e o respeito do Executivo para com esse parlamentar, novamente, de eu participar da entrega de uma emenda do nosso mandato. É impressionante o respeito da educação do Executivo para com o Poder Legislativo da nossa cidade. Muito obrigado, secretário. Bom, a respeito do que o Didi falou, a gente está sempre disposto a discutir, a tirar todas as dúvidas. O projeto de lei foi entregue tempestivamente no dia 15 de outubro, conforme a nossa lei orgânica estabelece. A gente vai fazer essas duas audiências e tantas quantas forem necessárias. A gente não tem nenhuma pretensão de apresentar um projeto de lei que
não tenha condições de ser discutido e aprovado, né, analisado e aprovado por essa Câmara. Existe uma questão regimental de que não pode ser realizado recesso parlamentar. Como a gente não tem recesso, a gente pode ir até o final do exercício. Tem algumas incorrências em relação à não aprovação da lei orçamentária, mas eu tenho certeza que, nas condições que a gente tem de republicanismo e democracia na cidade, essa lei vai poder ser discutida, modificada, eventualmente, e aprovada com certeza. Obrigado. Agradecer mais uma vez o Bruno, a Karine e o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero. Agradecer também toda a assessoria técnica das duas secretarias, de Finanças e a Secretaria de Planejamento. Agradecer aqui o nobre vereador Toniolo, que esteve aqui nos ajudando, secretariando os trabalhos do dia de hoje. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, você quer fazer uma pergunta? Usa aqui a... Vereadora, fique em paz, vereadora. Uma questão de ordem, presidente. Eu gostaria de perguntar para o Bruno sobre a minha emenda de 2017, que foi o Márcio Camargo que mandou para cá, sobre uma van da saúde. A van que ia vir para cá da saúde, e até agora a saúde realmente necessita e ainda não conseguimos levar para a saúde. Fica aí a pergunta ao Bruno. Isso, a emenda do Estado. Obrigado, vereadora. Eu esqueci de mencionar isso, mas é muito importante também o contato desses parlamentares aqui com outros parlamentares de esfera estadual e federal que produzem emendas parlamentares e destinam recursos para Osasco. Infelizmente, a gente está suscetível às dinâmicas do Estado e da União em relação à liberação desses recursos. E, infelizmente, principalmente na transição de governo do Estado de São Paulo, boa parte das emendas foram simplesmente canceladas num decreto do governador do início do governo dele, no início desse ano, e algumas delas a gente tem discutido com as secretarias estaduais para que sejam viabilizadas. Existia um convênio assinado para recapeamento de ruas e avenidas da cidade que foi extinto sem nenhuma justificativa, né, aparente pelo governo do Estado. Então, infelizmente, essa é uma das emendas que não pôde ser concretizada. Obrigado, Bruno. Vou começar da onde eu parei. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Encaminhamos para cada gabinete já um cronograma aqui das audiências públicas, a primeira na data de hoje e a segunda a audiência pública para tratar sobre a LOA está marcada para o dia 12/11, quinta-feira, às 10 horas. Tá? Repetir, 12/11, quinta-feira, às 10 horas.
Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização dessa audiência pública. E os assessores, quero agradecer também a minha assessoria em nome da Agta aqui. Já agradeci aqui os assessores vereadores, vou agradecer de novo pela colaboração para a realização deste evento. Bom dia a todos, está encerrada esta audiência pública. Que Deus abençoe a todos nós.